No livro de Romanos, capítulo 4 e versículo 17, nos diz assim a palavra de Deus: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Glória a Deus. Aqui esse texto, nos está dentro do contexto aqui da história do nosso pai da fé, Abraão, o abençoado Abraão, a qual Deus o chamou, a qual Deus o escolheu, quando ele ainda habitava em Harã. Ele na verdade se chamava Abrão, e o nome Abrão significa pai exaltado. Ele tinha muitos servos quando Deus o chamou, e Deus o chamou pelo seu propósito, e ele, aleluia, ele aceitou o chamado de Deus. E a palavra vai dizer lá no livro de Gênesis 17, que a história de Abraão é que ele foi um homem que, casado com uma mulher, o nome Sarai, e essa mulher era estéril, e que no decorrer de toda a sua trajetória de vida, em tempo de juventude, ela foi uma mulher estéril, e ambos não puderam ter filhos. Então Deus o chama. Interessante que Deus o chama porque Deus, ele é um Deus de poder, e Deus, ele ama, na verdade, demonstrar o seu poder. Ele ama que os homens, que a humanidade possa olhar e perceber o seu poder, contemplar o seu poder. Aleluia. Na verdade, se nós olharmos para o céu, nós já olharemos para o seu poder, por tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi por ele, aleluia, aleluia, nos dado, pelo céu que olhamos, pelas estrelas que vemos, pelo sol que brilha, pela lua que clareia a noite, aleluia. Deus é um Deus criador, Deus criativo, e quando Deus chamou Abrão e Sarai, então eles estavam lá, ele estava na casa dos 75 anos, então era uma família totalmente improvável para aquilo que Deus queria, para aquilo que Deus estava chamando, para aquilo que Deus estava querendo constituir ele. Mas Deus, ele não chama por possibilidades humanas, Deus, ele não chama por circunstâncias humanas, Deus, ele não chama por questões do tempo que já estava passado na vida de Abrão e de Sarai. Deus, ele chama pelo seu propósito, pela sua vontade. E quando ele chama e ele também tem poder o quê? Para trazer à existência, fazer existir aquilo que não existe. Ele tem um poder criativo na sua palavra, a sua palavra tem um poder criativo. Então quando ele está chamando, ele está dizendo: tu não és pai, mas serás pai, não pai de um só, mas pai de multidões, pai de muitos, aleluia, pai de muitos. Então quando ele chama aquele que não era ainda pai, mas ele falou assim: agora tu vai ser pai de muitos, aleluia. Então a palavra fala que Abrão recebeu esse chamado, e aí, lá pelos 75 anos, ele saiu do meio da parentela, da casa do pai dele, foi lá, se dirigiu para a terra de Canaã. Lá Deus mostrou a terra para ele, que daria seus descendentes, e ali, o tempo passou, e ali próximo aos 90 anos aproximadamente, um certo dia Abraão estava, já um pouco à frente ainda, Abraão estava na sua tenda, e ele viu vindo dos carvalhais 3 varões, e ele percebeu que eram 3 anjos que veio ao encontro dele. E ele mandou preparar, ali nas vacas, pegar um leite, preparar um alimento. E ali começaram um diálogo, foi visitado, até um tempo em que o anjo do Senhor perguntou onde estava a sua mulher, Sarai, E aí então a palavra fala que Sarai estava, por trás das tendas, dentro da tenda, por trás das cortinas, ouvindo. E quando o anjo declarou que por esses tempos, o Senhor Deus visitaria Sarai e ela daria à luz a um filho, ela achou engraçado. Ela achou engraçado porque ela já estava lá na margem, ela estava na margem dos 90 anos, e era uma coisa totalmente improvável, ela se imaginou, lá perto dos 90 anos, ela se imaginou uma pessoa já, nessa idade, ela se imaginou gestante, ela se imaginou concebendo, ela se imaginou amamentando, e ela riu-se, e ela disse: quem ouvir isso de mim vai rir comigo, porque é muito engraçado. E na verdade o nome Isaac significa riso. Então Isaac, o nome Isaac veio da origem do riso, de que Sara, ela achou engraçado, ela achou improvável, mas Deus havia chamado, não Sarai, chamado Abraão. E Abraão, que é pai exaltado, foi denominado Abraão, que quer dizer abençoado. Então Deus já estava declarando a palavra dele: tu és abençoado, abençoado. Quem chamava Abraão dizia abençoado, abençoado. Ainda que as pessoas no decorrer do tempo, que ele recebeu o chamado nos 75 anos e nasceu Isaac nos 100 anos, e com Sara nos 90, então as pessoas ouviam chamar, a Sara chamando ele abençoado, Abraão, abençoado, vem aqui, Então muitas das vezes as pessoas dizem: mas que abençoado é esse, que bênção é esse, que não há bênção, porque naquele tempo a infertilidade era símbolo de maldição. E aí, mas Deus estava chamando, Deus estava falando
com que Deus chamou ele e liberou a palavra criativa, a palavra de poder, a palavra da autoridade, a palavra divina, a palavra dele, a palavra da fé sobre Abrão. E agora Abraão se tornou Abraão, né, abençoado. Então abençoado foi declarado, ele foi declarado abençoado. Então um dia ele estava, né, depois daquelas guerras que ele teve contra os reinos, quando ele foi resgatar Ló, lá em Sodoma e Gomorra, e que ele obteve vitória, ele estava um dia meio que amedrontado, e ele estava na sua tenda, e o Senhor o chamou, né, e disse: Abraão. E ele respondeu, o Senhor apareceu a ele em visão, e ele disse, Deus quis dar para ele uma percepção, uma visão além do natural, além daquilo que ele visualizava como homem. Mas para quem Deus o chamou, Abraão, ele tinha que ter essa visão. Então Deus pega e chama ele e sai fora da tua tenda. Então, né, a tenda era coberta, ele sai do lado de fora e ele fala assim, ó, olha, e Deus fala para ele: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Aleluia. Então Abraão olha para o céu, olha para o infinito, para a infinidade de estrelas, e ele fica admirado, ele fica maravilhado. Então ele pega e ele responde para o Senhor dizendo: eu não posso contá-las, elas são incontáveis, elas são inumeráveis, elas são muitas. E Deus falou: assim será a tua descendência, Abraão, abençoado, assim será a tua descendência, assim será a tua descendência. Aleluia. Oh, que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Como é maravilhoso poder crer nessa palavra, ouvir essa palavra, ouvir a palavra desse Deus chamando, ouvir a palavra desse Deus gerando em nós vida, gerando em nós. Note que o texto que lemos diz assim, aleluia: por pai de muitas nações te constituí. Ou seja, Deus constituiu ele, aleluia, como pai, aleluia, como pai de todos nós, de todas as nações da terra, como pai abençoado, pai abençoado. Pai abençoado, Pai de muitas nações, aleluia. E ele também, ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, o Pai de muitas nações, ou seja, perante, né, ele, aos olhos de Deus, ele é nosso Pai, porque se ele é o Pai das nações, ele é nosso Pai. Ele é a nossa instituição da fé, também são filhos de Abraão, como diz em Gálatas. Então ele é nosso pai. O meu pai é muito grande. Meu pai Abraão foi um homem que creu na grandeza de Deus. O meu pai Abraão foi um homem que creu nas promessas de Deus e que viveu as promessas de Deus, que viveu o poder da palavra criativa de Deus. O meu pai é um Deus grande. O meu pai, aleluia, abençoou também o meu pai na fé, Abraão, abençoou o abençoado Abraão, aleluia, aleluia, Deus chama, né, que constituiu como pai de todos nós, de mim e de você, aleluia. E aqui a palavra fala ainda, perante no qual creu, Abraão creu. E lá quando eu estava mencionando, lá em Gênesis, quando o Senhor estava mostrando as estrelas, a palavra foi a primeira menção de que Abraão creu em Deus e foi-lhe creditado, imputado a ele como justiça. Foi dado crédito a Abraão como um homem justo, aleluia, porque ele creu em Deus, ele não duvidou de Deus, ele acreditou no Deus de promessa, no Deus de palavra, no Deus da palavra, no Deus de poder, no Deus que chama, no Deus que, aleluia, que chama as coisas que não são como se já fossem. Quando ele chamou Abraão, Abraão não era pai, mas Deus já chamou como se já fossem. Quando Deus me chamou, eu não era salvo, mas ele me chamou como se eu já fossem. Quando Deus me chamou, eu estava morrendo, mas ele chamou como alguém que fosse viver eternamente, aleluia. Quando Deus nos chama, queridos, ele está nos chamando pelo propósito, pelo poder divino dele, pelo poder criativo dele. Ele não está te chamando devido à tua circunstância, ele não vai se preocupar com a tua circunstância, pelo teu tempo, pela tua situação, pela tua estagnação, pela tua limitação. Não, ele vai te chamar para que você creia nele, para que você ande com ele, para que você esteja nele e usufrua dos benefícios dele e do poder criativo dele. Então ele pega, ele demonstra o seu poder, ele mostra o seu poder a nós, como ele é um Deus grandioso, como ele é um Deus poderoso, como ele é um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, porque Deus está fora do nosso tempo. No tempo de Deus ele já via as coisas como ele queria, aquilo que ele decide fazer ele já vê de forma diferente. Então por isso que nós não podemos olhar somente para o natural, nós temos que ouvir pela fé, nós temos que crer naquilo que Deus está falando. Abraão creu em Deus e foi creditado a ele como justiça, recebeu crédito de justo, aleluia. E se nós cremos, nós também recebemos esse crédito. E eu nessa oportunidade compartilho com você essa palavra para que você creia, aleluia. Eu quero mencionar aqui uma palavra brevemente, aleluia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim no versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, aleluia, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós estamos aqui pregando, aleluia, esse Cristo ressurreto, essa sabedoria de Deus, esse poder de Deus que foi revelado e manifestado em Cristo Jesus, que foi ressuscitado, que aleluia, aquele que venceu o poder da morte, aquele que venceu o poder do diabo, aquele que nos chamou da morte para a vida, aquele que nos chamou das trevas para a luz, aquele que nos chamou,
do poder aleluia, do diabo para o poder de Deus. Então agora, em nome de Jesus, toma o teu lugar em Deus, receba esse chamado de Deus para a tua vida, receba essa vida de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você, eu libero sobre você a palavra de vida, a palavra criativa, a palavra do poder, a palavra, aleluia, a palavra da vida, a palavra da ressurreição, a palavra da restauração, em nome de Jesus, a palavra também da ressurreição, porque quando Deus chamou Abraão a saber, ele creu naquele que ressuscita os mortos. Ressuscita os mortos, aleluia, ele ressuscita os mortos. O que estava morto na vida de Abraão? O seu corpo já estava como morto no sentido, né, para a fertilidade, né, ou como também já estava morto, ele vivifica os mortos, e Abraão creu nesse Deus que vivifica os mortos, né? Que o ventre de Sara que já estava amortecido, e além de na juventude ter sido estéril, mas Deus vivifica aquilo que está morto, aquele ventre que estava morto teve que ser vivificado, receber vida de Deus, aleluia. E como que se recebe vida de Deus? Recebendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Jesus disse em João 6,53, a minha palavra é espírito e é vida. Receba nessa oportunidade a palavra que te dá vida, a palavra que te dá vida, a palavra que te chama da morte para a vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus, e eu oro, Senhor, pelo poder dessa palavra, liberando vida a todos que ouvem nessa hora. Eu libero vida, em nome de Jesus. Eu repreendo e eu quebro todo o poder e domínio da morte, e em nome de Jesus eu chamo vida sobre essas vidas agora, sobre essas pessoas agora, sobre essas pessoas que ouvem essa mensagem agora. Eu chamo vida, eu chamo a existência, aquelas coisas que ainda não existem, eu chamo a existência agora, eu chamo o milagre, eu chamo a cura, eu chamo a liberdade, eu chamo a saúde, eu chamo a paz, eu chamo a alegria, eu chamo vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém.